Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje, segunda parte do título Redescobrindo o Reino de Deus. Ontem eu passei para vocês que a Bíblia Sagrada é um livro sobre um rei, sobre um reinado. Não podemos encarar a Bíblia como um livro religioso, para não nos tornarmos religiosos. Precisamos compreender o conceito de reino de Deus, a obra salvatória que Jesus veio fazer através do sacrifício calvário e o que representa, parte daquilo que representa o reino de Deus. A extensão seria muito difícil resumir em 8, 10 minutos aquilo que representa. Mas como é a segunda parte, quero trazer algo interessante para vocês. A verdade é que entender sobre o reino de Deus é mais simples do que nós imaginamos. Pois assim como Jesus nos deixou seus principais mandamentos em Mateus 22, do 37 ao 39, está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembra que eu falei para vocês que rei não deixa recomendações, rei deixa mandamentos, e mandamentos é lei, partindo de um rei. E assim também, nos ensinando a orar, ele nos convida a trazer sobre nós o reino de Deus como filho, né? Lembra que eu falei que todo aquele que no reino de Deus nós não somos simplesmente cidadãos, nós somos parentes do rei, né? João 1,12. E em Mateus 6,9, no início, ele nos ensina a orar. E o início da oração dele é: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você vê que no início da oração que Jesus nos ensinou, ele nos ensina a chamar o reino de Deus para as nossas vidas. Lembra que a igreja não é o reino de Deus. A igreja propaga o reino de Deus e traz pessoas para o reino de Deus. E profeticamente, Jesus declara-se como pedra principal para a edificação da igreja na terra. E nos indica que sua morada não será mais em santuário construído por mãos, mas que fará morada em nós. Então nós vemos que Jesus é a pedra angular da igreja. Isso está em Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, na Constituinte do Céu, trazendo o reino de Deus sobre nós, nos ensina que a propagação do reino será através da igreja. A igreja vai manifestar o reino de Deus. E ele é a pedra angular que começou a edificar a igreja. Para você ter uma ideia, Jesus falou mais de 200 vezes do reino de Deus. E sobre a igreja, dando muito mais importância ao reino de Deus. E sobre a igreja, teve duas citações. Uma é esta, e a outra é o que passa a seguir. Em Hebreus 9, se confirma, né? Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, ele é a primícia, ele deu início a esta igreja para manifestar o reino de Deus nessa terra. Então, e na carta de Coríntios, o apóstolo Paulo também testifica isso, né? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, está escrito: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então lembra que nós estamos aqui como peregrinos, por isso que nós anseiamos, né? Por isso que o ser humano tem grande dificuldade em relação à morte corporal, porque nós fomos criados com a eternidade dentro de nós. Então, a disputa, o que a igreja quer fazer? Manifestar
o reino de Deus nessa terra, para que pessoas venham adentrar para o reino de Deus e não venham sofrer na eternidade, fora do reino de Deus, porque é uma escolha, é livre-arbítrio, né? Você tem livre-arbítrio, ou escolhe uma vida na eternidade com Jesus Cristo, declarando esse senhorio sobre a tua vida, declarando Ele como o Senhor da tua vida, para ser inserido na família de Deus e para participar do reino de Deus. Então é muito importante. E o que tudo isso significa? Que Jesus Cristo está edificando a você e a mim, que adentrou na igreja. Cada dia Ele nos edifica, né? Para sermos uma nação santa na sua presença. Então é certo que no decorrer dessa jornada nós vamos encontrar pessoas mais avançadas nesse processo que outros. Porém, nenhum de nós nessa terra vivente está com a sua construção terminada. Nós estamos sendo restaurados. Lembra? Com o pecado de Adão, houve a quebra da monarquia, do processo inicial de Deus, que era trazer o reino de Deus na terra como extensão dele. Mas o diabo conseguiu quebrar esse ciclo. E Jesus vem restaurar essa aliança que Deus tem com nós humanos, né? Então é muito importante. Então nós precisamos entender que nós estamos sendo trabalhados, né? Estamos sendo moldados pela mão extraordinária do Mestre Jesus Cristo. Suas poderosas mãos estão moldando a você e a mim. E nós compreendemos isso, que Deus está fazendo uma obra em nossas vidas. E em Filipenses capítulo 1, versículo 6 está escrito: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos nessa terra sendo aperfeiçoados, por isso que nós precisamos compreender as Escrituras Sagradas como um livro de mandamentos do reino de Deus, a qual Jesus Cristo vai vir buscar essa igreja. Ele foi a pedra angular e Ele vai vir buscar a igreja. Então, nós precisamos guardar no nosso coração que Deus está fazendo. Quando alguém falar para você que Deus tem uma obra na tua vida e você ainda não recebeu a Jesus Cristo, é desta obra que se trata, de reedificar a tua vida, de restaurar para que você venha ser inserido ao reino de Deus. Então, o que Ele iniciou, Ele vai completar, pode ter certeza. Ele prometeu e não tardará. Teu reino aqui se completará em seu tempo, né? Para regressar, para buscar a sua igreja. Então, o que o Senhor, nesse processo, nos dê paciência, para que nós possamos permitir, né, que as mãos poderosas dele nos edifiquem. Que o Senhor continue aperfeiçoando a mim e a você a cada dia mais. Precisamos nos render à sua vontade. E propósito, você não é uma obra do acaso. Algo foi colocado dentro de você, partindo do reino, com um propósito específico aqui nessa terra, sendo você peregrino como eu. Então nós precisamos conhecer o verdadeiro propósito. Nenhum de nós somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados. Então eu quero terminar esse devocional mais uma vez com Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Declare Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma. Seja inserido no reino de Deus. Comece a manifestar e a propagar para que mais pessoas venham a chegar a esse reino. Porque ninguém vai ser pego de surpresa. A palavra de Deus tem sido ministrada em todos os âmbitos. Até mesmo você ouvindo esse devocional, você está compreendendo um pouquinho daquilo que representa o reino de Deus. Pega a visão do Carlão do Guerreiro, um ótimo dia, e que Deus possa trazer entendimento pelo Espírito Santo daquilo que você possa ter de dúvida da obra de Deus. Bom dia.